Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que secularismo se dá num processo lento. Não é alguma coisa que acontece de hoje, pá. Por isso que as igrejas de boa parte do Nordeste dos Estados Unidos e grandes igrejas, grandes templos em Londres, França e muitos outros países, na Alemanha, Suíça, se perderam. Igrejas que têm espaço para 6.000 adoradores, que hoje tem 23 pessoas. O processo de secularização foi entrando na igreja, um processo de liberalismo teológico, desconsiderar as verdades de Deus, foi entrando lentamente na vida da igreja, e a igreja foi morrendo porque perdia a visão das escrituras sagradas, das teologias, dos princípios básicos da teologia cristã, e se esquecendo das escrituras sagradas. Há um tempo atrás eu ouvi uma palestra de um pregador americano chamado Malcolm Smith, que trabalha muito em revitalização de igreja e avivamentos. E ele disse que foi pregar numa igreja em Londres, a convite de um grupo daquela igreja. 6 pessoas que ainda estavam naquela igreja ouviram Malcolm, foram muito tocadas e disseram: nós queremos que o senhor vá pregar na nossa igreja. E ele foi pregar naquela igreja que tinha um pastor. E chegou ali, era um trabalho de uma semana, ele haveria de pregar no centro de Londres por uma semana, um templo para 6.000 pessoas. No primeiro dia o pastor o recebeu com muita honra, com muita galhardia, com muita educação, e foi bem específico com ele. Disse: pastor Malcolm, o senhor pode pregar o que o senhor quiser aqui na igreja, porque eu não creio em nada disso. Então, assim, os processos de secularização vão entrando na vida da igreja. Nós podemos, como igreja, ser absorvidos por uma cultura liberal, nos afastarmos das escrituras sagradas sem nos apercebermos dos riscos que nós estamos tomando por nos esquecermos dos princípios de Deus. É um processo lento, fatal, mortal. A igreja na história tem sofrido isso. E como eu disse para vocês algum tempo atrás, 60 anos são suficientes para acabar com qualquer igreja, quando ela entra num processo espiral de secularização e liberalismo teológico. Se dá num processo lento, mas vai acontecendo. O que aconteceu aqui? Moisés perdeu essa dimensão de que os filhos dele faziam parte do mesmo pacto. Se esqueceu disso. Tanta coisa para pensar, tantas influências de tantos lados. E agora Moisés está absolutamente perdido na essência, e sequer o ritual, que era a aliança, que representava o vínculo daquele povo com Deus, estava mais sendo praticado. E eu fico assim pensando nessas questões de vínculos, de compromissos, e eu fico me perguntando: quão arriscado é a nossa relação quando a gente vai se esquecendo de Deus? E isso é um processo longo, mas é um processo gradual. Uma outra coisa que esse texto me ensina é que secularismo atinge diretamente nossa família. Onde é que o secularismo se encontra aqui agora? Não mais lá na cultura de Midian, não mais lá na cultura egípcia. O secularismo está dentro da casa de Moisés. É Moisés, um homem chamado por Deus com uma vocação maravilhosa, que está se esquecendo do compromisso que ele tem de levar os seus filhos e apresentá-los a Deus. É Moisés aqui agora que deixa de cumprir uma coisa básica e extremamente simples, de apresentar os seus filhos a Deus e de dizer: os meus filhos pertencem a Deus. Ele perdeu dentro da sua casa a visão do rito que vinculava aquele povo, do sinal que vinculava aquele povo ao povo de Deus. Os filhos, por isso, perdiam. O rito é um negócio complicado, porque nós temos a tendência, e historicamente sempre foi complexo esse negócio, de darmos um valor imenso aos ritos e aos símbolos, como se fosse um fim em si mesmo. Muitas pessoas na história se batizaram porque achavam que se batizando se tornavam cristãs. Meus queridos irmãos, se você batizar um porco, ele não vai se tornar cristão. Ele vai continuar sendo porco, porque a natureza dele é de porco. Então, se batizar pessoas não regeneradas, que ainda não conheceram Jesus, não adianta nada. Porque se a experiência não se deu no coração, não tem nenhum valor. E nós sabemos que historicamente os ritos se tornaram um fim em si mesmo, e isso é extremamente complexo. Mas por outro lado também,
nós corremos o risco, da nossa geração principalmente, de desconsiderarmos ritos como se ritos fossem apenas ritos. Mas ritos nos evocam e nos apontam para alguma coisa maior, ou seja, o símbolo aponta para o significante. Nós estamos sendo levados a pensar, quando nós nos batizamos, por exemplo, nós estamos, na verdade, nos vinculando e dizendo a Deus: Deus, eu entendi o que o Senhor fez no meu coração. E porque o Senhor fez alguma coisa maravilhosa no meu coração, o Senhor ordena o batismo, eu quero ser batizado também. Eu me reporto agora a esse símbolo maior. O significante tem que ser maior do que o símbolo, mas isso não significa que a gente tem que acabar com o símbolo, porque já tem o significante. Moisés perdeu a dimensão dentro da casa dele. Nós podemos levar como cristãos, como família de Deus, podemos nos adaptar tanto a um sistema e que sem perceber nós perdemos a identidade que a gente tem com o Pai. Dentro da nossa família, Moisés perdeu a Deus dentro da sua família. Moisés se esqueceu dos compromissos que ele tinha dentro da sua família. E é por isso que Deus quer matar Moisés. É por isso que Deus está sendo tão duro com Moisés aqui agora. Ele disse: Moisés, você está se esquecendo de mim, Moisés. Moisés, você está esquecendo de apresentar seus filhos a mim, Moisés. Moisés, eu quero que seus filhos sejam meus, Moisés. Moisés, eu quero lembrar a você de que eu fiz um compromisso não apenas com você, Moisés, mas eu quero fazer um compromisso contigo, com seus filhos e com as gerações que virão, Moisés. Moisés, eu quero resgatar no seu coração aquilo que eu disse lá para o seu pai Abraão 400 anos atrás. E é exatamente, meus queridos irmãos, isso que nós precisamos nos lembrar. Quão sério é o secularismo dentro da nossa própria casa. Quão difícil às vezes a gente pode perder a dimensão de Deus. E isso aconteceu, por exemplo, com Ló. Interessante, né? Ló vai morar numa cultura extremamente violenta, uma cultura secularizada e liberal demais, homens com costumes absolutamente estranhos. E ali Ló perde a dimensão da sacralidade. A família dele perde tudo. A Bíblia nos diz que a mulher de Ló não consegue sair da cultura mais. Quando Deus diz: saia desse lugar aí, ela vira estátua de sal, não dá. Ela se imobiliza, ela está tão apegada ao sistema que ela não consegue sair, romper com aquilo ali para ir na dimensão de Deus. Quando ele fala para os genros dizem: você está zombando da gente? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? E a Bíblia diz que os genros de Ló gracejavam com ele. E eu até fico imaginando que tipo de diálogo deve ter acontecido quando Ló chegou e disse: olha, Sodoma e Gomorra chegaram a uma situação tal que Deus vai destruir essas cidades. Vamos sair daqui. E os genros devem ter dito mais ou menos o seguinte: se eu conheço um pouco de cabeça de jovem, deve ter dito mais ou menos o seguinte: meu sogrão, o senhor deve estar ficando maluco. Desde quando o Deus do céu se importa com o que acontece aqui com a gente? Desde quando a história de Deus se toca com a história dos homens? Desde quando o sobrenatural invade o natural? Desde quando Deus está lá, Ló, Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra. A realidade de Deus é uma, a realidade nossa é outra. Céus e terra não se tocam. Você está ficando maluco. Deus não vai interferir na história da humanidade. É mais ou menos isso que deve ter acontecido, um processo de secularização. E as filhas de Ló? Elas saem, mas não saem. Porque a cultura liberal entrou tanto no coração daquelas meninas que a gente sabe o que acontece. Elas acabam se envolvendo com seu pai, dando luz a dois povos, os midianitas e os amonitas, que se tornam um problema seríssimo, ou melhor, os amonitas e os moabitas, e se tornam um problema seríssimo depois para o povo de Deus, porque essas meninas se tornam prostitutas de péssima qualificação, e a situação historicamente vai se alastrando de século a século, porque perderam a dimensão de Deus. Ou seja, secularismo vai para dentro da casa. O coração secularizado nosso atinge diretamente nossas casas, nossas convicções e a experiência com Deus.